Esse é o podcast Em Tese. Hoje iremos reproduzir o informativo STF número 954, divulgado em 9 de outubro de 2019. O informativo está, como sempre, transcrito integralmente, excluídos apenas os julgamentos que não foram concluídos. As decisões proferidas pelas turmas também estão aqui. Eu faço questão de ler o texto integralmente para que nenhuma informação se perca. Eu realmente acredito que os exatos termos utilizados pelos ministros são muito importantes e nós precisamos compreender e nos familiarizar com eles. Todavia, ao final de cada julgado, farei um resumo e, em alguns momentos, trarei um pouco de doutrina. Na descrição do episódio, eu vou colocar o exato minuto em que cada um se inicia. E querendo, é só pular direto para o resumo. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que eu poderia fazer para melhorar a qualidade do podcast? Siga lá no Instagram e comente @direito.humanidades ou @emteseinformativos. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube. Minha intenção não é outra, senão te deixar atualizado e ajudar você a aproveitar melhor o seu tempo. Em tese e em dia. Direito Constitucional. Plenário. Direitos e garantias fundamentais. Delatado e direito de falar por último. Inicialmente, vamos a um relatório resumido. Em continuidade de julgamento, o plenário, por maioria, concedeu ordem de habeas corpus para anular decisão do juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e, por fim, o delatado. O tribunal entendeu que o reconhecimento do direito à última palavra atribuída ao réu significa a consagração da garantia constitucional do Due Process of Law no âmbito do processo penal, instaurado sob uma ordem constitucional de perfil democrático. Essa essencial prerrogativa consiste em assegurar ao réu, notadamente ao réu delatado, a possibilidade de pronunciar-se por último, após o órgão da acusação estatal e depois do agente colaborador, quando esse intervier como corréu, no processo condenatório, em ordem a permitir ao delatado o direito de refutar, o direito de contestar, o direito de impugnar, o direito de contra-argumentar todas as alegações incriminadoras contra ele deduzidas, para que, desse modo, sejam efetivamente respeitados em favor do acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa, que lhes são garantidos pela própria Constituição. A denegação ao réu delatado da possibilidade de apresentar suas alegações finais após o prazo concedido ao agente colaborador equivaleria à supressão do seu direito de defesa, porque transgride aquilo que lhe é essencial à plenitude de sua prática e configura, na espécie, hipótese caracterizadora de prejuízo efetivo e real para o acusado em questão. Considerou que constitui verdadeiro obstáculo judicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa a concessão de prazo comum a todos os litisconsortes penais passivos, os quais figurem simultaneamente numa mesma relação processual penal, agentes colaboradores e corréus por estes delatados. Portanto, traduz solução hermenêutica mais compatível com os postulados que informam o Estatuto Constitucional do Direito de Defesa a prerrogativa do réu delatado de produzir suas alegações finais após a apresentação de memoriais ou de alegações finais do litisconsorte penal passivo, que, mediante colaboração premiada, o incriminou. Por fim, registrou que somente se a delação efetivamente tiver auxiliado na obtenção de provas que permitam a condenação do delatado, é que o delator terá o direito ao que foi acordado com o Ministério Público e com a polícia. Dessa forma, resta evidente que o interesse processual do delator é absolutamente oposto ao do delatado,
uma vez que o delator não tem mais interesse em se defender, pois, ao fazer o acordo, assume a sua culpabilidade com diminuição da pena ou até mesmo ausência total de pena em troca das informações prestadas. Vencidos os ministros Edson Fachin, relator, Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, que denegaram o habeas corpus. Ato contínuo, o ministro Dias Toffoli, presidente, propôs à Corte a fixação de tese no caso em julgamento. O colegiado, por decisão majoritária, deliberou positivamente sobre a formulação de tese em relação ao tema discutido e votado no writ. Vencidos no ponto os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a adoção da tese implica modulação e requer 8 votos. O ministro Marco Aurélio entendeu que não cabe a edição de tese, de modo a transformar o processo subjetivo em processo objetivo. Em seguida, o julgamento foi suspenso para a fixação da tese em assentada posterior. Esse foi o julgamento do HC 166373 do Paraná, relator original ministro Edson Fachin, redação para o acordo ministro Alexandre de Moraes, julgado em 2 de outubro de 2019. Em outras palavras, o Supremo decidiu por maioria que, nos processos penais em que figurem delator e delatado, o réu que está sendo delatado tem sempre que ser ouvido por último, em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse caso concreto, o Supremo determinou o retorno do processo à fase das alegações finais, para que a defesa técnica do réu delator ofereça suas alegações primeiro, e somente depois abre-se prazo para a defesa do réu delatado apresentar suas alegações finais. Quando delatado e delator, ainda que ambos sejam réus, polo passivo, ambos acusados, estiverem lado a lado em um mesmo processo penal, os prazos não devem fluir conjuntamente. O delatado deve sempre falar por último. O STF, assim, entendeu que agir de outra forma, ou seja, dar o mesmo prazo para todas as partes igualmente, consiste em uma nulidade absoluta, em que se presume o dano, ou seja, sequer seria necessário que se demonstre ou que se comprove ter havido um prejuízo efetivo à defesa. Prejuízo é presumido. Fim do julgamento, o ministro Dias Toffoli, então, propôs a elaboração de tese, proposta essa que foi aceita pela maioria do plenário. Mas, claro, não faltou discussão sobre o assunto também nisso. O ministro Ricardo Lewandowski foi contra. Ele entende que fixar uma tese significaria modular efeitos da decisão e que a lei exige quórum de 2/3 do plenário para realizar essa modulação. Vejam aqui que remodulação realmente nem poderia haver. E por quê? Esse instituto da modulação dos efeitos da sentença existe para uma situação bastante específica. É para as ações declaratórias de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, processos objetivos, controle concentrado de constitucionalidade. A modulação de efeitos está prevista no artigo 27 da Lei nº 9.868 de 1999 e diz o seguinte, abre aspas, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Fecha aspas. Pois bem, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, o Supremo afirma que a norma não é válida e, portanto, jamais poderia ter produzido efeito algum. Por isso, em regra, essa decisão tem efeito ex tunc. A decisão retroage até o nascimento daquela norma declarada inconstitucional. A modulação dos efeitos, então, tem um condão de restringir os efeitos da sentença, não de ampliar os efeitos da sentença.
ao invés dos efeitos começarem a surtir nas relações jurídicas desde 10 anos para trás, não. Com a modulação vai passar a ter efeitos de agora em diante, por exemplo. É um limite no tempo. Cabe também fazer aqui a observação de que o Supremo já decidiu, já pacificou, que é possível realizar modulação de efeitos em sede de controle difuso de constitucionalidade, mas ainda assim é para limitar temporalmente os efeitos da decisão, restringir os efeitos da decisão. Portanto, modulação também não teria o condão de ampliar uma decisão inter partes, em mero habeas corpus, para então vincular todas as demais partes e demais processos existentes no Brasil. Também não poderia. A verdade é que a gente não sabe o que pretende fazer o Supremo com a fixação da tese. Se pretende ampliar os efeitos da decisão para que ela se torne vinculante, ampliando seus efeitos em relação às partes, ou se efetivamente pretende realizar uma modulação, para que os efeitos dessa decisão somente se produzam a partir de agora, o que também seria bastante incongruente com o nosso ordenamento, porque seria uma modulação que levaria a um prejuízo do réu, e ainda considerando que se trata de uma nulidade absoluta, e foi isso que decidiu o Supremo. Então, é isso, modulação realmente não pode acontecer nesse caso. Além disso, essa decisão do Supremo também não pode dar efeito vinculante como faz nos processos decididos em repercussão geral, quando uma mesma decisão aproveita vários processos. Veja que esse é o primeiro precedente que chega ao plenário. Teve apenas um outro julgado por uma das turmas. Então, não existem processos sobrestados aguardando esse julgamento. E como é o primeiro precedente, também não é caso de uniformização de jurisprudência. E também, por óbvio, não será editada súmula vinculante, até porque isso está longe de ser pacificado. Bem, eu particularmente não sei bem o que vai acontecer, eu duvido que alguém consiga predizer a solução que será tomada pelo Supremo, mas seja lá que tese seja fixada, ela terá característica apenas de orientação, mero enunciado, um resuminho da decisão para facilitar a compreensão dos juízes e da sociedade. Não vinculará os demais tribunais. Apesar de que, no dia seguinte, o ministro Edson Fachin, que foi vencido nesse habeas corpus, já concedeu uma ordem de habeas corpus em um outro processo, em obediência ao princípio da colegialidade e em respeito à decisão majoritária, à posição majoritária do Supremo. Direito constitucional, plenário, competência, resolução do Senado Federal, operação de crédito e cessão de dívida ativa a bancos. O plenário, por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados em ações diretas para declarar a inconstitucionalidade da Resolução 33 de 2006 do Senado Federal, por meio da qual se autorizou Estados, Distrito Federal e municípios a transferirem a cobrança de suas dívidas ativas por meio de endossos mandatos a instituições financeiras. Inicialmente, o tribunal considerou que as associações requerentes cumprem o requisito da pertinência temática, pois o ato impugnado legislou sobre cobrança da dívida ativa tributária, matéria incluída nas funções dos procuradores de Estado e fiscais de tributos estaduais. No mérito, entendeu que a resolução impugnada atuou fora dos limites da capacidade normativa cometida ao Senado Federal pelo artigo 52 da Constituição Federal. Segundo esse dispositivo, compete privativamente ao Senado dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. O conceito constitucional de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, deve estar em consonância com a definição prevista no artigo 29, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, a cessão a instituições financeiras por endosso-mandato de valores inscritos em dívida ativa estatal não caracteriza nenhuma das espécies de operação de crédito previstas na legislação complementar.
Inexiste correspondência entre o conceito de operação de crédito da LRF e a seção disciplinada pela resolução. A alteração na forma de cobrança da dívida ativa, tanto tributária quanto não tributária, demanda tratamento estritamente legal, afastada a competência do Senado para disciplinar a matéria por meio de resolução. Vencido o ministro Marco Aurélio, que de início não reconheceu a legitimidade das associações requerentes por falta de pertinência temática. No mérito, votou pela improcedência dos pedidos por considerar que a cessão de dívida ativa a instituições financeiras é uma operação de crédito, portanto, sujeita à regulamentação senatorial. Julgamento da ADI 3786 do Distrito Federal, relator ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 3 de outubro de 2019. Em outras palavras, a resolução do Senado Federal, ora em análise, autorizou aos estados, Distrito Federal e municípios ceder à instituição financeira a cobrança de sua dívida ativa consolidada. Apenas para ilustrar a situação. O município cobra a dívida tributária ou não tributária, mas então a pessoa não paga nos prazos legais. A administração municipal, então, inscreve o devedor na dívida ativa do município, que é gerida por sua procuradoria, que tem a titularidade para executar judicialmente esse título executivo extrajudicial. Todavia, os entes, inclusive os estados, não dão conta de cobrar todos esses títulos, então têm tentado ceder a bancos a administração, a gestão dessa dívida, entendendo que os bancos fariam a cobrança de forma mais eficiente que as procuradorias. Muito embora a gente sabe que as procuradorias possuem pessoal próprio, pessoal qualificado, com prerrogativa de função, inclusive prerrogativas processuais. A discussão, então, aqui não foi de mérito. Se é possível essa, entre aspas, terceirização da atividade de cobrança. A discussão cingiu-se em estabelecer qual seria a natureza dessa operação entre o ente estatal e a instituição financeira. Se seria uma operação de crédito ou não. O Senado editou a resolução por entender que seria, sim, uma operação de crédito e, portanto, estaria incluída na sua competência, prevista no artigo 52, inciso 7º, que permite, abre aspas, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Fecha aspas. O STF, no entanto, entendeu que não. Essa não é uma operação de crédito e, portanto, é sujeita apenas à lei em sentido estrito. Para ser considerada uma operação de crédito, deveria corresponder a uma das hipóteses previstas no artigo 29, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, abre aspas, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, fecha aspas. O entendimento foi de que, mesmo recebendo receita antecipada, ou seja, o banco pague antecipadamente ao ente estatal o valor acertado para exercer essa atribuição de cobrança, essa operação não caracteriza um recebimento antecipado de valor proveniente de venda de bem ou serviço. Sendo assim, o STF considerou que essa resolução do Senado versa sobre cobrança da dívida ativa, matéria incluída nas funções dos procuradores de Estado e fiscais de tributos estaduais. A alteração na forma de cobrança da dívida ativa, tanto tributária quanto não tributária, demanda tratamento estritamente legal, afastada a competência do Senado para disciplinar a matéria por meio de resolução. Direito constitucional. Controle de constitucionalidade. Controle de serviços jurídicos da administração pública estadual indireta. O plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada contra dispositivos da Lei Complementar 226 de 2002 do Estado de Santa Catarina,
a qual confere à Procuradoria-Geral do Estado competência para controlar os serviços jurídicos de entidade da administração estadual indireta, inclusive a representação judicial, com a possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais de empresas públicas e sociedades de economia mista. O colegiado declarou a inconstitucionalidade da expressão sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais, constante dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 12, 16 e 17 da lei impugnada. Entendeu que os referidos dispositivos violam o artigo 132 da Constituição Federal, que confere às procuradorias dos estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, mas apenas relativamente à administração pública direta, autárquica e fundacional. Asseverou que a lei cria uma ingerência indevida do governador na administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, o que impede a defesa dessas entidades. No ponto, observou que o chefe do Poder Executivo Estadual é quem escolhe o Procurador-Geral do Estado. Num eventual litígio, por exemplo, entre uma sociedade de economia mista e a administração pública direta, o governador poderia determinar a avocação do processo e defender o seu próprio interesse. Haveria, portanto, partes conflituosas no mesmo litígio com o mesmo advogado. Vencidos os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux, que julgaram o pleito improcedente. Consideraram que as empresas públicas e sociedades de economia mista, embora possuam personalidade jurídica de direito privado, constituem instrumentos de ação do Estado para a consecução de interesses públicos. Em decorrência disso, podem ser supervisionadas e representadas judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado. Esclareceram que o artigo 132 da Constituição, ao dispor sobre a advocacia pública dos Estados e do Distrito Federal, não exauriu as suas funções, deixando amplo espaço para a legítima atuação dos poderes constituídos locais. No caso das entidades privadas da administração pública, a representação judicial pela Procuradoria-Geral do Estado não é, de fato, impositiva. Entretanto, isso não significa que norma legal que contém essa previsão seja inconstitucional. Em outras palavras, o STF julgou inconstitucional lei estadual que permitia à Procuradoria Estadual avocar para si processos judiciais de titularidade de empresas públicas e sociedades de economia mista. O artigo 132, citado da Constituição Federal, assim dispõe, abre aspas, os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O plenário entendeu, então, que esse dispositivo constitucional permite que as procuradorias estaduais representem a administração pública direta, autárquica e fundacional, mas não as empresas estatais. Isso porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, muito embora atuem para a consecução de interesses públicos também, são pessoas jurídicas de direito privado, atuam no setor privado em pé de igualdade com os particulares e, portanto, pode até mesmo ter interesses antagônicos ao da administração direta, no caso em debate, do Estado. O parágrafo 3º do artigo 173 da Constituição afirma que, abre aspas, a lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Veja, as relações da empresa pública com o Estado. Só isso já deixa bem evidente que são interesses distintos. Sendo assim, como poderiam ter o mesmo advogado? Esse mesmo artigo 173 da Constituição, no caput, determina que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, ou seja, a intervenção do Estado
através de empresas públicas, sociedade de economia mista, tem que ser uma situação excepcional. Pode se dar apenas de forma subsidiária e não pode ser vulgarizada. Tanto assim que a essas entidades foi atribuído regime jurídico predominantemente de direito privado, justamente para que atuem com autonomia e para evitar excessiva politização em sua gestão. Digo predominantemente porque, embora estejam sujeitas ao regime de direito privado, ainda possuem algumas características do regime público, como exigência de concurso, realização de licitações, e alguns atos podem sim ser impugnados por mandado de segurança. É verdade que a escolha dos dirigentes das estatais cabe ao Poder Executivo, mas a lei das estatais, a Lei 13.303, foi bastante criteriosa em relação aos administradores, prevendo diversos requisitos que devem estar presentes, todos esses exatamente para evitar indicação exclusivamente política. Os funcionários das estatais são empregados públicos, são regidos pela CLT, ou seja, seus funcionários também são privados, não são procuradores estaduais. Estão submetidos à lei das SAs e às normas da Comissão de Valores Mobiliários e possuem acionistas, não poderiam sofrer tamanha ingerência por parte do governador de estado. Então, por fim, para fixar, é inconstitucional lei estadual que atribui à Procuradoria-Geral do Estado competência para controlar os serviços jurídicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Direito constitucional. Plenário. Competência legislativa e denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. O plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade do artigo 33, inciso 12, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os poderes executivo, por decreto, e legislativo, por lei formal, para o exercício da competência destinada à denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Na espécie, tratava-se de recurso extraordinário veiculado nos autos de ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente no Tribunal de Justiça Estadual, que declarou a inconstitucionalidade do aludido preceito, com efeitos ex tunc, por violação ao princípio da separação dos poderes. Preliminarmente, o colegiado reputou ser constitucional a questão debatida e reconheceu a repercussão geral da matéria. Em seguida, observou ser comum na maioria das municipalidades a existência de previsão dúplice de o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, e de as câmaras municipais poderem estabelecer nomes de vias e logradouros públicos. Pontuou que a referida lei orgânica permite essa conciliação. Em nenhum momento, a norma afastou expressamente a iniciativa concorrente para a propositura de projeto de lei a respeito. Logo, deve ser interpretada de maneira a não excluir a competência administrativa do prefeito e a possibilitar às câmaras municipais, por meio de lei formal, a concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural e material do município, que é assunto de interesse local. Vencidos os ministros Roberto Barroso e Marco Aurélio, que negaram provimento ao recurso e mantiveram a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Consideraram que o mencionado dispositivo subtraiu competência do chefe do Poder Executivo. O ministro Marco Aurélio sublinhou que, da forma como redigido, o preceito exclui a iniciativa do Executivo no tocante à outorga de nome. Por isso, não vislumbrou campo para a interpretação conforme a Constituição Federal. Recurso extraordinário 1151237 de São Paulo, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 3 de outubro de 2019. Direito penal. Primeira turma. Tipo penal. Crime de estupro e beijo lascivo. A primeira turma, em conclusão de julgamento e por maioria,
denegou a ordem em habeas corpus, no qual se pretendia a desclassificação do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, para a conduta versada no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. No caso, tratava-se de paciente condenado a 8 anos de reclusão pelo delito de estupro de vulnerável, com base no caput do artigo 217-A do Código Penal. A ação consistiu em ato libidinoso, beijo lascivo, contra a vítima de 5 anos de idade. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, que considerou que, para determinadas idades, a conotação sexual é uma questão de poder, mais precisamente de abuso de poder e confiança. Entendeu presentes, no caso, a conotação sexual e o abuso de confiança para a prática de ato sexual. Para ele, não há como desclassificar a conduta do paciente para a contravenção de molestamento, que não detém essa conotação. O ministro Luiz Fux, na linha da divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, denegou o writ no que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Acrescentou que o artigo 227, parágrafo 4º da Constituição, exige que a lei imponha punição severa à violação da dignidade sexual da criança e do adolescente. Além do mais, a prática de qualquer ato libidinoso diverso ou a conduta de manter conjunção carnal com menor de 14 anos se subsume, em regra, ao tipo penal de estupro de vulnerável, restando indiferente o consentimento da vítima. Vencido o ministro Marco Aurélio, relator, que concedeu a ordem para enquadrar a conduta do paciente na contravenção penal de molestamento, e o ministro Roberto Barroso, que denegou o habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para que o juízo de origem aplicasse ao caso o tipo previsto no artigo 215-A do Código Penal, incluído pela Lei 13.718 de 2018. Foi o HC 134591 de São Paulo, relator original ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, julgado em 1º de outubro de 2019. Ficamos então por aqui. Boa semana e bons estudos a todos. You ain't worry my life anymore. I get satisfaction everywhere I go. Where I lay my head, that's what I call home. Where the barren pines or the mission stale. Take tomorrow's counter and give it back the glare. Bang, 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 bang. Vamonos, vamonos. Bang, bang, bang. Vamonos, vamonos. You told everybody in the neighborhood what a dirty mistreater, that it was no good. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Doctor or lawyer, and I'll never be life of a drifter, the only life for me. You can have your riches, all the gold you save, but ain't room for one thing
a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worry my life anymore.